Então chegamos aos livros da lei. São os 5 primeiros livros que se chamam lei, por quê? Porque contém a lei de Deus para os judeus, dada através de Moisés, né? Para o povo de Israel. Então, você não deve pensar que a lei de Deus era para todos aqueles povos da antiguidade. Não, eram exclusivamente para o povo que Deus chamou, o seu povo, o povo de Israel, né? E temos aqui esse versículo em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 3, onde eles dizem: não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui estamos vivos, né? Então, eles estão dizendo, não foi com Abraão, não foi com Isaac, Jacó, não foi com os antepassados, Noé, que eles fez essa aliança. Não, foi com eles, com aquele povo, naquela situação, naquele contexto, né? Quando eles receberam os 10 mandamentos e as demais leis através do profeta Moisés, né? Então, são chamados também a lei do Senhor ou a lei de Moisés. Cuidado que os adventistas gostam de fazer confusão com isso, né? Eles dizem que tem a lei de Deus e a lei de Moisés, mas na verdade, se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar as duas expressões para a mesma lei. Então não existe duas leis, como eles querem dizer, né? Lei cerimonial, lei moral. Não, é uma lei só. E essa lei é a lei do Senhor, que também é a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não é de Moisés, não foi Moisés que criou a lei. Moisés recebeu de Deus, né? Então, mas é usado também esse termo, a lei de Moisés. Então vamos ler aqui algumas passagens, né, que esclarecem bem esse ponto. Por exemplo, Josué: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Olha o que ele recomenda: não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoque os nomes dos seus deuses, nem jure por eles. Não lhe prestem culto, nem se incline perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. Isso está aqui no livro de Josué, para o povo de Israel, quando eles tomaram posse da terra prometida, né? E havia várias nações em volta, né? Eles não deviam se apegar a elas. Em Crônicas, repara agora: o rei contribuía com seus próprios bens para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme está escrito na lei do Senhor. Então, lei de Moisés, lei do Senhor, é a mesma lei, a lei de Deus. O que quer dizer a palavra Gênesis, que é o primeiro livro? Quer dizer começo. Exatamente, o livro de Gênesis, né, traz o começo de tudo. Faz o registro da criação do mundo e do começo da nação judaica, da qual Jesus seria, né, descenderia. O livro de Êxodo, né, a gente conhece bem essa palavra, né? Êxodo quer dizer saída, né? Às vezes você está estudando, você faz uma pesquisa sobre o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída das pessoas do campo para a cidade. Então, o livro Êxodo, ele também registra uma saída. Qual é a saída? A saída dos israelitas da escravidão do Egito, contando como eles receberam a lei de Deus por meio do seu líder Moisés. Então, isso está registrado no livro de Êxodo. Levítico contém a lei de Deus para os levitas, que eram sacerdotes. Era a tribo de Israel, dentre cujos membros eram escolhidos os sacerdotes. Então, entre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi era escolhida para dela sair os sacerdotes. Então, temos o livro de Levítico. Por quê? Porque ele vai registrar instruções para os sacerdotes, como eles deveriam proceder nos holocaustos, no sacrifício, né, no serviço de adoração. O livro de Números registra a história de Israel durante os 40 anos em que eles passaram, né, vagaram pelo deserto. E chama Números porque existe uma contagem nesse livro, né? Um recenseamento de todo o povo que Deus ordenou. Então, por isso que temos esse livro de Números. Mas nesse livro registra muitas histórias do povo de Israel quando eles estão naquela peregrinação ainda pelo deserto, caminhando rumo à terra prometida. E o último livro do livro da lei é o livro de Deuteronômio, que significa essa palavra segunda lei, né? Mas não pense que é uma outra lei, é a mesma lei, só que agora é uma nova geração que está agora diante do deserto para tomar posse da terra, e Moisés vai repetir para eles a lei de Deus que foi dada, né, na época quando eles saíram do Egito, né? Então por isso que esse livro recebe o nome de segunda lei, né, que é o Deuteronômio. E também a oração final de Moisés ao povo, né? Aqui Moisés se despede, né, e ele repete a lei. Ele aconselha os israelitas a obedecer e eles estão preparados então para finalmente
depois de tantos anos vagando pelo deserto, eles agora vão tomar posse da terra prometida. Então, esse é um pouco um resumo, né, dos livros da lei do Antigo Testamento. Em seguida, nós chegamos nos livros de história, que são 12 livros. Eles relatam os 900 anos da história do povo judeu, do povo de Israel. O livro de Josué, por exemplo, conta como depois da morte de Josué, ou depois da morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista dos povos de Canaã, né? Então da Palestina e da posse da terra. Então é no livro de Josué que o povo de Israel finalmente toma posse da terra que Deus tinha preparado para eles, né? A terra de Canaã. Viria a ser mais tarde a Palestina e Israel. Depois temos o livro de Juízes e Ruth, que vão mostrar como Deus governou os judeus através dos juízes, né? Então esse livro é uma época em que havia líderes que Deus chamava, né, para lutar pelo povo, para libertar o povo. Depois nós temos o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e Crônicas, que contém o registro da história do povo de Israel, desde quando formaram o reino, né, o rei de Israel, que tinha os seus reis, lembra? O rei Davi, o rei Salomão, mas que finalmente se dividiu e veio a cair, né, na mão de nações poderosas, né, por conta do pecado. O povo de Israel foram conquistados, né? Então, nós temos a descrição da queda de Israel sobre os assírios, e mais tarde a tribo de Judá cai nas mãos dos babilônios, né, e vem a época do cativeiro. Por último, dos livros históricos, nós temos os livros de Esdras, Neemias e Esther, que vão contar a vida dos judeus durante o período de escravidão na Babilônia, né? E como eles voltaram mais tarde, né? Eles voltaram à Palestina, eles reconstroem Jerusalém, cumprindo as promessas, né, que os profetas prometeram, né? Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles profetizaram que o povo de Israel voltaria, né? Voltaria às suas terras. Então nesse livro se cumpre, né? Se cumpre essas profecias. O povo de Israel retorna para a sua terra que tinha perdido na escravidão, né? No cativeiro, eles retornam para reconstruir a cidade e o templo, né? Então nós temos aqui um resumo de toda a história de Israel nesse livro de história. Mas nessa época histórica, houve muitos períodos em que o povo de Israel vai se esquecer da lei de Deus. Eles vão serem desobedientes e eles vão se contaminar com os ídolos. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai enviar os seus profetas. E esses profetas, além de anunciar a mensagem, eles também vão deixar a mensagem por escrito. E aí então nós chegamos a essa mensagem que é o próximo bloco, né? Que vai ser os livros proféticos. Mas também eles escreveram mensagens em forma de poesia. Então nós temos 2 registros proféticos, em forma de poesia e em forma de profecia. Vamos primeiro aos livros poéticos, né? Os livros de poesia. São 5 livros, né? São 5 livros. Os 5 livros de poesia, que são livros de devoção, de sabedoria, contendo também muitas profecias sobre Cristo. O livro de Jó, por exemplo, né? O livro de Jó, ele descreve o homem fiel a Deus que viveu nos dias de Abraão, né? E conta, né, da terrível aflição que ele passa, né, com aquela doença, né? Todo aquele problema de sofrimento que ele suportou, né? E que Deus, na verdade, estava provando, né? Então, temos o livro de Salmos, que é o livro de hinos e devoção dos judeus, e o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, todos escritos pelo profeta Salomão, que contém muita sabedoria, contém as experiências, né, e as frases de sabedoria do profeta Salomão. Então, chegamos aqui aos livros poéticos, e agora, por último, vamos ver os livros de profecia. Os livros de profecia. Veja bem, desde cerca do ano 900 até o ano 350 a.C., durante todo esse período da história do povo de Israel, né? Desde a época de Moisés até então, né? Então, os profetas, eles advertiram os judeus, o povo de Israel, para que se arrependessem do pecado. O povo de Israel muitas vezes se distanciava de Deus, e eles pregavam para o povo. E eles predisseram grandes e importantes acontecimentos. Especialmente, eles profetizaram a vinda do rei, a vinda do Messias, a vinda de Cristo, e também do seu reino. Os termos maiores e menores, como já falamos, né, que aparece no quadro da lição anterior, não se refere à importância dos livros, mas aos seus respectivos tamanhos. Então, nós fizemos aqui um pouco do resumo da parte literária
do Antigo Testamento. Lembra que é composto de 4 blocos de livros, né? Os livros da lei, os livros de história, os livros de poesia e, por último, os livros de profecia. Na nossa próxima videoaula, nós vamos então conhecer a literatura dos livros do Novo Testamento.